Boa tarde, pessoal. Aqui, nós mulheres do projeto Colaborativas, estamos mais uma vez para poder passar nossas experiências, dividir com vocês nossas experiências de vida. Hoje, o nosso tema escolhido é a criança e o mecanismo da falta. E juntamente com todas essas mulheres maravilhosas, a gente vai passar nossas experiências para vocês. O que os filhos esperam dos pais? Você já deve ter visto muita gente reclamando do comportamento de seus pais, principalmente os adolescentes. Mas afinal, o que os filhos esperam de seus pais? O que os filhos esperam? Eles esperam que os pais façam tudo o que eles querem, né? E geralmente não é isso que acontece. Os filhos esperam mais amorosidade, mais compreensão, mais carinho. Eles acham que sempre os pais vão fazer tudo aquilo que eles querem. E não é assim, que os pais, no dever de criar os filhos, eles muitas vezes errando e acertando, eles acabam errando na concepção do filho, mas é o que eles tinham de melhor no momento para dar para esses filhos. E você, Sueli, o que você pensa sobre esse tema? Gente, boa tarde para você. Conhecendo sobre a visão sistêmica que nos trouxe toda essa abertura de consciência, nós sabemos que se o nosso pai nos impulsiona para a vida e a nossa mãe nos ensina relacionamento, quando isso falta para nós, nós vamos para a vida com algumas dificuldades. Às vezes é autoestima, às vezes é dificuldade nos relacionamentos, às vezes é problema de comportamento, falta de confiança em si mesmo, dependência emocional, até desafios de identidade. Por quê? Enquanto adulto, nós vamos buscar nas relações de adulto aquilo que nós não recebemos, ou achamos que não recebemos como nós gostaríamos de ter recebido. Então, às vezes nós recebemos sim, às vezes nós não recebemos mesmo. Então, se eu não sentir o amor, se eu sentir que eu não fui amada como eu gostaria, se eu sentir que não me protegeram, se eu sentir que não me olharam como eu queria que tivessem me visto, eu vou para as relações fazendo de tudo para alguém me amar, inclusive suportando relacionamentos difíceis para não ficar sozinha. Então, no meu caso, como isso que impactou a minha vida, a falta que eu senti lá na minha infância? O meu desafio foi nos meus relacionamentos. Eu achava que eu estava fazendo certo, mas com muito controle. Eu tinha tanto controle para eu não perder o relacionamento, as relações, o trabalho. Eu era perfeccionista no trabalho para que eu fosse vista, para que eu fosse valorizada, para que eu fosse uma excelente profissional, para que eu recebesse elogios. Eu não tinha noção que eu estava tão focada no controle que eu esqueci de uma parte minha que é muito importante, que é o feminino. E aí eu fui para as relações com o meu feminino ferido. Eu não conhecia direito o papel da mulher no relacionamento. Eu só sabia que era um casal, mas eu me comportava de igual para igual. Então eu tinha muito de estar no modo masculino, de ir para a vida, de buscar, de competição. Eu tinha muito disso. Hoje, com todo esse aprendizado que eu tenho a oportunidade de fazer diferente. E hoje eu posso escolher ser eu mesma, com as minhas vulnerabilidades. Eu posso pedir ajuda, eu posso dizer que eu não estou bem, eu posso chorar publicamente. E antes, não, eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha que manter uma postura de perfeita, uma postura de que estava tudo bem o tempo todo, e não estava. Então, eu acabei seguindo um padrão por tanto tempo de perfeccionismo, de que eu não erro, que eu tinha dificuldade de mostrar que eu estava precisando de alguma ajuda. Hoje eu ainda erro, eu erro, mas eu acerto também. Tanto eu erro como eu acerto, porque eu sei que quando eu reconheço o meu erro, eu posso fazer diferente, eu posso recomeçar. Então, tem sido para mim esse movimento, dentro da visão sistêmica, de ter mais consciência nos meus relacionamentos, eu entender os meus desafios, entender as minhas dificuldades, e eu posso fazer acordos. Eu posso hoje sentar com meu par e conversar com ele e falar, não estou dando conta disso. Isso não é errado, a gente mostrar que a gente é vulnerável. E no meu passado, eu não precisava de ajuda. Então, essa clareza que nós temos hoje do que faltou lá atrás e como nós vamos para a vida buscar isso que faltou,
podemos fazer isso, mas com consciência, para nós buscarmos da forma certa e fazer escolhas melhores dentro das situações que a gente está vivendo. Então, esse aprendizado, ele é gigantesco na minha vida. É uma oportunidade incrível que eu recebi e agradeço ao universo o tempo todo por ter me colocado nesse movimento, por ter conhecido essas mulheres aqui desse projeto, que a nossa intenção é esse, é levar para colaborativas o que a gente viveu e mostrar realmente que nós fizemos um caminho, que nós traçamos um caminho e que nós estamos até aqui, chegamos até aqui, é porque nós conhecemos de perto o que nós estamos transmitindo aqui para vocês. E aí, agora vamos ouvir a Jaque colocando as experiências dela. Boa tarde, né? Não sei a hora que vocês vão estar assistindo, né? Então, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, né? Prazer, irmã gêmea. Eu vejo a Sueli falar, eu falo, pronto, não tem mais o que falar, já falou tudo. Então não foi diferente, né? Eu, como eu falo todas as vezes, eu fui criada somente pelo meu pai, né? Então eu vim ter esse contato com a minha mãe já grande. Então a criança, a falta da minha criança foi da mãe, né? A falta da minha criança foi do feminino. Não que meu pai não tenha, né, me cuidado bem, né? Ele cuidou do jeito que ele dava conta, mas sempre mostrando só o lado do masculino. Então eu vim para essa mulher guerreira sempre ser uma mulher no corpo do homem, sempre lutando muito, né? E detalhe, né? É importante falar isso aqui: a mulher guerreira, ela só para quando adoece. Não era para ser assim, né? Mas me veio isso aqui para falar, eu senti, a gente até tá tudo bem, né? E a vendo a Sueli falar, a história dela veio passando assim na minha mente, porque essa mulher linda, maravilhosa que vocês vê aqui, tem que ter uma live só para contar a história, porque é lindo e eu sempre vi meu sono, né? Porque eu também vivi isso. E essa falta da criança reverbera na vida da adulta e das mulheres que a gente se tornou todas guerreiras aqui, cada um com a sua luta. E hoje a gente não usa mais esse termo de mulher guerreira, hoje a gente trocou porque a gente não está guerreando com nada, a gente agora está permitindo ser vulnerável, estamos todas em um novo relacionamento com nós mesmas. E quando a gente está nesse relacionamento com nós mesmas, tudo reverbera, né? Então, eu, como a mulher guerreira, e por falta desse feminino, porque eu não tive essa referência lá na infância, né? Que é essa falta de mãe que eu tive, eu fiquei um homem no corpo de uma mulher, só usei a minha polaridade masculina, que foi o quê? De prover, trabalhar, conquistar. E hoje eu tenho essa oportunidade, por isso que surgiu esse quadro lindo, maravilhoso aqui, de mostrar que dá tempo. É hoje, o tempo é hoje, a hora é agora. Se você está despertando agora, você que está assistindo esse vídeo, não importa a idade. O hoje é o agora. E eu tenho um orgulho, né, de participar aqui, porque eu fui curada, como a Sueli foi curada, como a Simone, a Fabienne, a Hilda, a Fabine, todas temos uma cura interna. E você não precisa adoecer, você não precisa chegar nesse ponto para você olhar para você. E eu passo a palavra aqui para a Fabienne, né? Porque senão eu tomo o tempo todo aqui. Olá, aqui é a Fabienne. E eu quero falar um pouquinho sobre o relacionamento com mãe. Assim como a Sueli trouxe a questão de relacionamento, que a mãe traz essa visão de relacionamentos, né? E a Jaque também trouxe aqui a falta que a mãe trouxe para ela, né? No sentido dela não ter tido essa convivência desde pequena. Eu digo que não é, a gente às vezes sente falta da mãe, mesmo ela estando presente. Então, assim, no primeiro ano de vida da criança, é fundamental um contato muito próximo com a mãe. Para a criança, ela e a mãe são a mesma coisa. Então, quando ocorre qualquer situação que a mãe não está presente o tempo todo, que a criança sente uma ausência, por mais que seja uma fração de minutos ali, a gente sempre tem que entender que é a percepção da criança que vai registrar essa sensação de falta. Significa que essa mãe não está presente? Não, ela pode estar presente e fazendo algo pela criança, mas que é, né, algo que seria importante, muitas vezes até a provisão da criança, um cuidado e tal, os cuidados diários, mas
na percepção da criança, se é, quando a criança demandou aquela mãe, a mãe não estava ali, ela vai registrar uma falta. E isso está relacionado com essa simbiose que a mãe tem, que a criança tem com a mãe, né? Então, isso aconteceu comigo lá quando eu era bebezinha. Imagina só que a minha mãe, ela teve, era eu e minha irmã, a Fabine, né? Nós somos gêmeas, então ela teve 2 bebês e ela ficou poucos dias em casa, que ela pôde cuidar de nós, e logo ela teve que voltar para o trabalho, porque o trabalho dela não tinha quem a substituísse. Então, ela precisou alguns meses seguir no trabalho para daí ela se desligar, porque era uma questão de, né, de finalizar o ano e tudo mais. Ela dava aula naquela época e ela era a única responsável por aquele ambiente que ela estava, né? Escolas de interior e tudo mais, que daí é uma professora só para dar conta de muita criança e não tinha quem a substituísse. Então, ela precisou fazer isso por uma questão das circunstâncias do momento. Foi a melhor opção? Naquele momento, para mim, não foi, porque eu era um bebê e eu senti essa falta. Então, por mais que eu, hoje, adulta e ouvindo essa história a vida toda, eu entenda que a minha mãe fez o melhor que ela podia fazer naquele momento com as ferramentas que ela tinha, né? A gente tinha os cuidados de tias e tudo mais, né? Ela deixava leite quando ela, né, que ela conseguia amamentar e tudo mais. Mas aquele momento que a minha mãe não estava com nós recém-nascidas, né? Poucos meses de vida ali, poucos dias, poucos meses de vida, a gente registrou a falta. E isso é uma coisa que, após eu adentrar o autoconhecimento, entender tudo isso, eu fui entender o que era esse sentimento que nada preenchia durante toda a vida, seja nos relacionamentos, seja nos anseios da vida, nos desejos, nas coisas que a gente busca fazer e parece que aquilo que você quer não é o que tem não é aquilo que você quer e o que você quer não tem. Então, por mais que você tenha coisas disponíveis, isso pode ser até, vamos trazer uma coisa trivial, ir num restaurante, em alguma coisa, a comida que você quer não tem. E a comida que tem você não quer. Aí você se contenta com aquilo que dá. Isso é uma memória que remete ao que eu vivi lá quando eu tinha poucos meses de vida. Então, de fato, às vezes é só a percepção da criança, mas às vezes aconteceu a falta mesmo. Poderia ter sido uma outra configuração e a criança ter, né, eu como criança ter registrado essa falta de qualquer maneira? Sim, poderia. Mas naquela situação, de fato, minha mãe não estava presente naquele momento. Meses depois, ela conseguiu se desligar do trabalho e ficar mais em contato conosco e tal, né, mais em casa e achar uma outra forma de trabalho, que ela conseguia estar presente conosco, tanto que a nossa infância foi com a mãe trabalhando de casa, então ela tinha outras funções e tal, né? Ela exercia suas funções, mas estava o tempo todo em casa. Mas aquele registro primeiro, que foi da falta, ficou. Então, até que a gente acesse essas memórias, cure essas dores e entenda, gosto sempre de trazer assim, não é quando a gente olha só justificando, o pai e a mãe tinham, eles fizeram melhor, tudo mais, ok, a gente entende isso. Como adulta, a gente entende, mas a criança que mora aqui dentro, sem que isso seja tratado, seja cuidado, ela ainda sente a falta. Então, nada resolve até que isso seja tratado. Por isso que é tão importante autoconhecer, se entender, poxa, o que eu estou sentindo no meu dia a dia é só um sintoma do que aconteceu lá atrás. Quando a gente olha para isso, é muito mais fácil pavimentar esses abismos, curar essas memórias da criança, do bebezinho lá e conseguir ter mais satisfação na vida. Porque se eu tinha aquela sensação de falta o tempo todo na vida, como que eu teria satisfação na vida? Né? Então, a busca pelo sucesso, a busca pelas coisas e tal, é como se sempre faltasse algo. E, na verdade, era aquele amor de mãe que eu, bebezinha, precisava naquele momento e que a minha mãe não conseguiu estar presente pelas situações que aconteceram. Mas aí, outras histórias durante a vida aconteceram e tudo mais, mas agora eu quero passar a fala para a Fabine, que eu quero entender como que ela registrou isso. Então, como a Fabiane comentou, nós somos irmãs gêmeas, então o que ela vivenciou, eu também vivenciei. E por uma repetição de padrões, por inúmeras questões, eu acabei optando pela mesma coisa que a minha mãe. Ela precisou voltar ao trabalho,
e eu escolhi inconscientemente para manter o padrão, vamos entender isso, para manter o padrão, por causa da falta que eu senti da minha mãe, eu escolhi inconscientemente sair trabalhar. Então, eu deixei o meu menininho com 4 meses, mesmo que eu deixasse o mamar para ele, né, eu amamentava ele no peito, ele ainda assim registrou essa falta. Por mais que agora eu tente compensar, estando presente com ele, estando junto com ele, trabalhando em casa e dando toda a assistência para ele, eu sei que ele também registrou essa falta. No entanto, agora, num processo de autoconhecimento, entendendo racionalmente todas essas questões e também emocionalmente, como a Fabiane comentou e como as outras meninas comentaram, agora eu tenho condições de trazer maior clareza para ele, de modo que ele, enquanto ainda criança e no seu desenvolvimento, ele não precise passar por todas as faltas que eu passei sem entender. Porque quando a gente vai vivenciando relacionamentos, situações, relacionamento na escola, em trabalho e tudo mais, e você busca e não preenche, nada preenche aquilo, a gente olha e essa falta está lá atrás. Se eu agora, como mãe, tendo esse conhecimento, eu posso trabalhar no meu filho que a falta que eu sei que eu causei, o buraco que eu sei que eu causei, eu posso já ir trabalhando com ele emocionalmente para que ele não venha a ter tantos desafios e tanta dor em relação a essa falta, ele podendo construir um cotidiano, construir expectativas melhores em relação à sua própria vida e às suas próprias conquistas. É isso que eu queria colocar, assim, nesse sentido de quando a mãe olha para si, olha para os seus traumas e consegue trabalhar isso com o filho, trazer isso no dia a dia com o filho, isso vai ajudá-lo a ter um melhor entendimento da sua própria vida, da sua própria caminhada. E aí, Simone, como que foi o seu mecanismo de falta, como que você vivenciou tudo isso? Então, né? Simone Araújo aqui, mais uma vez nessa jornada, junto com vocês. E já de antemão já agradeço pela oportunidade de estar aqui, trazendo mais um tema junto com essas mulheres maravilhosas que aqui se encontram, né? E engrandecendo, como sempre, esse canal, né? Vamos dizer, esse canal que foi criado justamente para que a gente possa trazer tanto a nossa experiência, né, a nível, muitas vezes, das vivências das quais nós passamos, como também compartilhar com outras mulheres as nossas situações, as nossas dificuldades também, as nossas vulnerabilidades, né? Na verdade, eu acredito que o Colaborativas é um convite a compartilhar experiências e também as nossas vulnerabilidades, que, para as mulheres que vão estar aí, vão compreender que serve também como um aprendizado, né? Um aprendizado para a vida. Então, esse tema, né, é um tema baseado numa experiência humana que todos nós vamos passar, né? Toda criança ou adulto que um dia foi criança também, todos nós vamos passar por essa experiência, tanto do mecanismo da falta, né? Como os relatos que as meninas colocaram aqui. Quando a Fabiane estava falando, quando a Fabine estava falando, né? Eu comecei a pensar, né? Como as mulheres que estão do outro lado da tela, como elas vão receber. E a primeira coisa que eu sintonizei foi, mas a maioria de nós, na realidade do Brasil, e às vezes em outras partes do mundo pode ter também, mas a realidade brasileira é que a maioria das mulheres vão ter que sair para trabalhar. E na cabeça dessa mulher, qual vai ser a primeira compreensão? Eu já vou estar gerando uma falta, né? Mas, claro, isso vai acontecer na cabeça das mulheres que ouvirem o que a gente está falando aqui. E aí, para
adentrar esse tema, eu quero dizer o seguinte para vocês: respirem e tenha calma, porque como é um tema da natureza humana, essa experiência com a falta, que pode se dar, né, tanto com o materno como com o paterno, tá? Sendo que a gente deixou bem enfatizado aqui nos relatos das meninas o quanto a materna ela vai ter muito, né, uma ligação muito mais profunda. Por quê? Porque a mãe ela é a extensão, né, do mundo da criança. Na verdade, a criança vai ver a mãe como seu mundo. Essa é a realidade. Então, nesses primeiros momentos da vida da criança, o ideal, né? O ideal era que a mãe estivesse ali realmente presente, no mínimo, assim, minimamente seria os meses de amamentação, vamos dizer assim, né? Vamos dizer 6 meses. E trazendo esse tema da falta que gera, né? Tanto o vínculo da amamentação, como o vínculo também paterno, da presença paterna nesse momento, nos primeiros momentos da infância, a gente sabe que pode sim gerar o que as meninas relataram aqui, a falta, e é interessante porque esse mecanismo da falta, é como se fosse uma pequena lacuna que fica entreaberto. E aí, para quem está nos ouvindo e ter uma compreensão do que é que esse mecanismo da falta gera no cotidiano, por exemplo, Simone, eu tive o mecanismo da falta, não pelos primeiros meses, porque minha mãe não precisou sair para trabalhar como as meninas. Mas eu precisei sair de trabalhar e, consequentemente, eu gerei nos meus filhos, né? E aí é interessante, mas eu gerei o mecanismo da falta também com relação a outras coisas, a outros padrões, né? No meu caso, o meu padrão foi o quê? O meu padrão da falta foi a questão, minha mãe me amamentou normalmente nos primeiros meses, sendo que o que gerou a falta maior em mim foi depois da amamentação, que ela me concedeu uma mamadeira, e aquela mamadeira se perdeu. Então, de lá para cá, aquela falta que ficou gerada na minha cabeça ficou como se fosse, de verdade, um relapso com a minha criança. Então, eu percebo hoje, na minha vida adulta, que essa falta, ela causa também desconexões, né, em alguns momentos, porque foi uma ruptura, né, naquele momento, vamos dizer que a minha mãe substituiu naquele momento o peito pela mamadeira e a mamadeira se perdeu. Então, é como se eu também tivesse perdido um vínculo, tá? Ela colocou um elo entre o vínculo e o elo também se perdeu. Olha que interessante, né? E com base nisso, e ouvindo aqui os relatos das meninas, geralmente, quando acontece essa ruptura, né, que gera esse mecanismo da falta, a gente vai seguir na vida sentindo que está faltando alguma coisa. E como é que eu sei, Simone, que eu gerei esse mecanismo da falta? Quando você chega na lanchonete, que você chega com muita vontade de tomar um suco de goiaba. E por incrível que pareça, é o único que está faltando no cardápio. Isso eu estou falando dois fatos, mas tem outros fatos, né? Então, como que é uma consequência, né, do vínculo? Como que eu, Simone, né, consigo olhar para isso e compreender agora, com base em todo o conhecimento que eu desenvolvi, né? Que aquele elo que se perdeu, na cabeça da minha criança, tinha uma relação com a alimentação, tinha uma relação com também o alimento na vida da criança ser uma base de nutrição e afeto, tá? Atenção plena,
e recursos que a minha mãe precisava me oferecer. Então, na cabeça da criança, ela vai também desenvolver o quê? Muitas vezes com esse mecanismo da falta ou insegurança. Por quê? Ela chega e na cabeça dela, pronto, na minha cabeça, em alguns momentos, eu sabia que ia faltar aquilo que eu queria. E com base nesse mecanismo, eu gerei também uma resistência muito grande na alimentação. Então, eu tive hoje, né, algumas intolerâncias que têm relação a isso, principalmente intolerância à lactose, né, gerou uma ruptura, gerou ali um trauma para minha criança relacionado à alimentação, pode se relacionar dependendo do trauma que ocorreu com a criança, né, da ruptura, da falta que gerou na criança, pode se vincular a vários aspectos da vida, tá? Mas, como a Fabienne citou, ok? Mas aqui eu estou colocando uma experiência, né? É muito pessoal, inclusive, que eu estou compartilhando com vocês. Vamos dizer assim, estou compartilhando um segredo, né? De Simone. E eu me tornei muito resistente na alimentação. Só que essa resistência na alimentação, eu não sabia que na minha cabeça, na cabeça da minha criança, também geraria uma resistência com afetos, com conexões, com elos de ligação. E por incrível que pareça, para reforçar ainda mais esse meu trauma, o meu pai gostava muito de cozinhar, de fazer alimentos, aquelas comidas típicas nordestinas, né? E a minha criança tinha esse processo e tinha essa desconexão com o alimento e com a comida. E olha só que interessante, eu era obrigada a comer, muitas vezes o que eu nem queria. E isso gerou uma retraumatização maior na minha criança. Porque hoje, né, eu vejo que algumas pessoas vão criticar quem faz isso, que é o meu caso, de não obrigar a criança a comer aquilo que ela não deseja, né? Ou não empurrar para a criança aquilo que eu acho que é o melhor para mim, para o meu paladar. Eu tenho essa compreensão. Claro que a gente também tem que observar a nutrição, né? Mas eu tenho esse ponto de observação. Além de eu ter gerado essa resistência à alimentação, eu ainda, esse reforço negativo acontecia comigo. Então, eu apanhava para comer. E quando eu vi uma comida com muita gordura, leite, eu não poderia nem sentir o cheiro, que já me dava ânsia de vômito, eu vomitava. E eu fui desenvolvendo as restrições alimentares. Mas por quê? Porque existiram traumas, tá? Lá atrás. Então, só para concluir e deixar aqui e vocês compreenderem, né, como é importante a hora da amamentação com a criança, porque realmente eu também, assim como a mãe das meninas, da Fabine, da Fabienne, eu tive que sair cedo para trabalho, né? E olha que interessante, como eu também tive uma falta considerável pela questão de ter perdido o meu pai muito cedo, de ter perdido a minha mãe também, ter perdido a minha avó. Veja que todo um reforço aconteceu na cabeça. Existiu sempre lacunas de falta relacionado ao vínculo de conexão. Então, eu amava a comida que a minha avó fazia. E aí, quando a minha avó faleceu, criou-se uma falta maior. É tanto que eu emagreci muito, né? E aí, olha só que interessante. Com relação a gente gerar essas faltas, a gente também vai compensar. A gente também vai ter compensações. Então, por conta disso tudo, eu compensei com intolerâncias, porque olha só o que é interessante. A intolerância, para mim, hoje, significa eu conseguir botar um ponto, né, e me posicionar naquilo que me faz bem
que eu vou ingerir, né? Que me faz bem ou não. Então, quer dizer, a tolerância hoje, eu compreendo que ela se instalou, tá? Também como um mecanismo de defesa. Por quê? Porque eu não preciso mais comer o que eu não gosto, me alimentar daquilo que eu não desejo, tá? E, consequentemente, agora eu posso escolher aquilo que me alimenta. E com relação a isso, pode gerar uma falta muito grande nas crianças. Então, eu quero deixar aqui também um alerta, tá? Uma conclusão com um alerta. Mães, quando os seus filhos, vocês estão oferecendo um alimento e que seus filhos, eles escolhem não comer ou eles não estão se alimentando bem com aquele alimento que foi preparado pelas suas mãos, você precisa começar a estabelecer uma conexão mais profunda, porque pode ser que tenha sido instalada uma falta no momento da amamentação. Talvez a amamentação não foi plena. Talvez você tenha, sim, tido que sair para trabalhar e não teve opção. O meu filho mais velho, eu desmamava e ele não tomava de maneira alguma. Ele chorava, 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 ficava com fome, mas ele não se alimentava que não fosse o peito. O meu filho mais novo, ele mesmo rompeu comigo e com a amamentação. Ele mesmo rompeu. Ele escolheu não ficar também dependente. Ele também colocou um ponto. Ele mesmo sendo bebê, ele sabia o que estava fazendo, né? E aí ele escolheu não mais mamar. E eu também respeitei, assim como eu respeito a alimentação deles hoje. Então, muitas vezes, o mecanismo da falta, ele fica instalado por conta dessa desconexão também de afeto, tá? De cuidado. Então, o momento da mamada, eu me dediquei, enquanto eu estava em casa, né? E quando eu ia trabalhar e quando eu voltava, eu me dedicava, eu transformava aquele momento num momento de plenitude. Eu colocava música, eu primeiro tomava um banho, fazia um ritual, tomava um banho, pegava o bebê, eu deitava, eu gostava de colocar uma mantinha no chão e deitar com ele no chão para amamentar, tá? Ou sentar, cantar, falar, inclusive com a criança, estabelecer um momento de afeto profundo para que não se instalasse a desconexão tão grande como aconteceu comigo, ou a retraumatização também com a questão alimentar, né? Que está muito envolvida aqui, tá? E isso vai gerar uma profunda conexão entre a mãe e o bebê, e entre a mãe e o filho. E também eu estava repetindo inconscientemente o movimento, né, de desconexão por medo. Por medo, sim, de falecer e meus filhos passar pela mesma falta que eu passei também com a perca dos meus pais. Então, para fechar, né, eu quero agradecer, porque eu acredito que todos os relatos, todas as contribuições são importantes e vão encaixar em algum momento exatamente para quem precisava ouvir. E quem ouviu vai saber, né? Porque acende aquela luzinha, né? Do mesmo jeito que a gente um dia ouviu alguém falar e acendeu uma luzinha, a gente falou: olha, foi isso que aconteceu comigo. A outra pessoa que está assistindo aí do outro lado, você mãe, você mulher, você avó, você vai ligar esse ponto. E existe formas da gente lidar com isso, né? Reconstruindo os laços e reconstruindo os afetos, reconstruindo e pavimentando essa falta que foi gerada aí. Então, é por isso que terapia é vida, né, gente? Porque depois que a gente descobre, a gente pode ressignificar tudo isso. Gratidão, gratidão por esse momento, gratidão a todas vocês. E assim,
nós encerramos o Colaborativas de hoje e espero que isso tenha contribuído muito para a vida de todas as pessoas, porque eu acredito que não vão ser só mulheres que vão assistir. Gratidão.